Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa Masterclass de concretagem sem perda de lucratividade. A nossa ideia, né, de fazer esse evento foi compartilhar um pouco do conhecimento desses dois grandes especialistas que a gente trouxe conosco. E o Ibracon Regional Alagoas idealizou esse projeto junto com a gente, né? Então a ideia é realmente trazer um pouco de mais de conhecimento para o mercado. A gente vai explicar um pouco dos casos, né, que a gente vem acompanhando nos nossos dia a dia, um pouco mais do que a gente vê, né, que pode acontecer nas obras, que acabam tirando muita lucratividade dos gestores e das empresas que atuam no campo, né? A gente está aqui com uma lista de 9 itens que a gente considera super importantes, e o Ibracon, né, junto com a nossa equipe, conseguiu trazer esses dois especialistas aqui de Alagoas. Eu vou pedir para eles se apresentarem, né? Então, o primeiro deles é o Edward Uchoa, que tem um escritório de projetos aqui em Alagoas, né? Um super especialista. Eu vou deixar para ele passar um pouco mais do que ele vem fazendo. Boa noite a todos. Meu nome é Edward Uchoa. Eu sou engenheiro politécnico lá pela USP, da turma de 81. Nós temos 43 anos, 42 anos de formado. E eu sou CEO da Uchoa Engenharia, que tem uns 33, 32 anos de existência, e especialista em projetos estruturais. Nossa especialidade é concreto armado. Não trabalhamos com outro tipo de estrutural. Armado e protendido. Tá? Agradeço o apoio da Ibracon Nacional para este evento e apresento o Johnson, que é o terceiro palestrante aqui. Boa noite a todos, né? Sou Johnson Pinto, né? Engenheiro civil. Sou docente do curso de Engenharia Civil do SESMAC há 22 anos, atualmente lecionando a disciplina de Fundações e supervisor de engenharia da Colil Construções, né? E aí é uma satisfação, né, estar aqui com vocês hoje, né, na presença do Ralph, né, na presença do Uchoa, né, e agradeço, né, ao Ibracon Nacional, ao Ibracon Alagoas, né, por esse convite, tá, que está sendo para mim uma grande satisfação em estar aqui com vocês nessa mesa para poder contribuir o máximo com a nossa engenharia. Como o pessoal falou, né, é um caminho muito longo, né, que a gente acaba vivenciando nesse dia a dia, e a gente vê que realmente as pessoas precisam trocar ideias, né? Então acho que é esse o intuito principal desse evento. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu queria tá aqui com a gente numa chamada de vídeo, o Bernardo Tutiquian, que é diretor de marketing do Ibracon Nacional, e ele vai falar um pouco aqui da perspectiva do Ibracon e com o que eles vêm fazendo no âmbito nacional. Olá, boa tarde a todos. É um evento aí muito importante para o Ibracon, para nós, para todas as regionais, né? O Ibracon tem o Ibracon Nacional, Instituto Brasileiro do Concreto, a diretoria nacional que faz os eventos e toda a organização nacional, e cada regional, cada estado, né, tem a sua regional, né? Então, que é a representação do Ibracon em nível estadual. Então, as regionais fazem eventos, as regionais movimentam o setor do concreto aí localmente para depois a gente expandir para todo o país, né? Nós teremos o próximo CBC, Congresso Brasileiro do Concreto, o evento mais importante para nós, aí em Maceió, né? Já convidando todos os colegas aí a participar, todos os colegas aí que estão participando aqui do evento, a se inscrever no Ibracon. Vai ser um evento muito legal, né? É o evento técnico-científico mais importante da América Latina, é o maior evento na área de engenharia, né? Então, e para nós é uma alegria muito grande estar voltando aí para o Nordeste, né? Então, e para Alagoas, né? Já estivemos aí em outros momentos, né? Então, mais uma vez parabenizar aí a comissão regional. Esse tipo de evento é o que nos aproxima, o que
é o que faz a gente poder difundir um pouco a tecnologia do concreto, os avanços, poder difundir um pouco o que a gente vem buscando em nível nacional e internacional, e é uma forma também da gente dar uma contrapartida também para os nossos associados, né? E aí já convidando a todos a se associarem no Ibracon. O Ibracon é uma instituição sem fins lucrativos, né, voltado para o desenvolvimento da cadeia do concreto, né? Então, nós temos muitos profissionais, estudantes, profissionais liberais, profissionais da academia, né, professores, pesquisadores. Nós temos muitos profissionais do mercado, né, participando do nosso instituto, e também os sócios, os membros coletivos, né, as empresas que também se associam e participam do Ibracon. Né? Nós estamos num momento bem legal agora no nosso instituto, né? Está completando 2 anos aí, os últimos 2 anos da gestão do professor Paulo Helene como presidente, né? E agora, daqui a 10 dias, mais ou menos, aí estou sem um calendário aqui, mas aproximadamente 10 dias nós elegeremos o novo presidente, né, e consequentemente com a sua nova diretoria para os próximos 2 anos aí de gestão, inclusive iniciando com o primeiro evento CBC, o 65º, né, o 65º Congresso Brasileiro do Concreto, aí em Maceió, Alagoas, né? Então, já com nova diretoria, com novo presidente, né? Então, se interem, né? O Ibracon tem muitas atividades, como as atividades tocadas aí pelas regionais, mas também as atividades do Ibracon Nacional, né? Nós temos as revistas, a revista Concreto e Construções, a revista RIEM, nós temos diversos cursos Masterpack, nós temos diversas participações em outras entidades, né? Os comitês técnicos, entre tantas outras atividades que vocês podem buscar lá no site do Ibracon, e são todas atividades aí que todos os sócios são convidados a participar e sempre contribuem muito. Tá bom? Então, mais ou menos era essa a minha palavra aí de agradecimento aí para os diretores regionais, né? Para o professor Uchoa aí, que a gente já conhece há bastante tempo, o Marcelo, né, e para todos os colegas que estão aí participando e também interagindo da noite de hoje. Parabéns aí pelo evento e, mais uma vez, obrigado aí por mais essa atividade. Obrigadão, Bernardo, pela mensagem, né? Eu acho que faz muito sentido o que a gente vem fazendo. Agradecer novamente o apoio do Ibracon Nacional e vamos seguir. Antes de eu passar, né, um pouco de como vai ser a nossa Masterclass, eu vou me apresentar, faltou eu me apresentar. Então, eu sou Ralph Vasco, eu sou engenheiro civil e hoje atuo como CEO no Stent, que é uma plataforma de acompanhamento de obras, né? Então, a gente é focado em realmente acompanhar o dia a dia da obra, né? A gente tem todos os parâmetros, né, que são necessários para ter um acompanhamento na palma da mão, né? Então, você consegue fazer a vistoria e todos os envolvidos conseguem acompanhar de forma remota. Então eu vou seguir aqui com o nosso conteúdo da nossa Masterclass. Como eu falei, são 9 itens, né? E no final a gente vai conseguir fazer um resumo dela. A gente vai conseguir também enviar um PDF, um e-book, né, com esses itens, acho que daqui a uns 7 dias. E quem se inscreveu vai receber automaticamente esse e-book com esses itens que a gente discutiu e um pouco dos insights que a gente teve durante essa próxima 1 hora que a gente vai estar aqui juntos. Vai falar sobre como a lucratividade pode ser afetada com os itens na concretagem, né? Então, os 9 itens vão ser justamente isso, esses pontos, né, onde vão afetar a lucratividade, e o Uchoa e o Johnson vão dizer, né, os pontos que a gente vê que tem tanto em projeto como em obra, e eu vou dar alguns exemplos práticos da minha experiência, né? Eu fui engenheiro de obra por mais ou menos 7 anos e depois acabei entrando com obras no Brasil inteiro através do Stent, né? Então vai ser mais ou menos um bate-papo desses pontos que a gente vai levantar aqui. Então o primeiro ponto, um dos itens que perde a lucratividade da obra, né, é o dimensionamento e a opção estrutural inadequada. A gente sabe que existem essas opções estruturais, né, e o dimensionamento é de acordo com cada um dos elementos. Então, eu vou, né, trazer uma pergunta inicial para o show aqui, que é por que a escolha de um modelo estrutural pode levar à perda de lucratividade?
Bem, pessoal, quando nós começamos um projeto, o primeiro ponto é definir qual o modelo, qual o partido estrutural que nós vamos trabalhar. Pode haver várias opções, a gente tem que pesar custo, pesar a questão da disponibilidade de equipamentos, de montagem, de pessoal treinado, da cultura do contratante. Tá? E a partir de vários itens, esses itens nós pesamos e encontramos o que melhor se adapta. A partir daí, a gente pensa no projeto. Mas primeiro nós definimos o modelo estrutural, o modelo não. O partido estrutural, se vai ser estrutura metálica, concreto armado, protendido, pré-moldado. Tá? Então, se nós temos uma região distante, em que não há mão de obra especializada, a gente parte para um concreto armado convencional. Se você parte para uma estrutura metálica, é complicado nessa região, porque lá não tem equipamento, não tem nada. E se você vai, por exemplo, para uma praia, a questão de milagres aqui, nós temos dificuldade lá muito grande de mão de obra. Aí o pessoal evita uma estrutura que demande muita mão de obra. Então um pré-moldado seria uma boa ideia. Mas tem que ter equipamentos lá também. E não é fácil decidir realmente qual a melhor solução para uma situação como essa. Sim. Bem, em relação ao dimensionamento, para dimensionar bem uma estrutura, você precisa definir as suas cargas e as suas geometrias. A partir daí você define um modelo estrutural, calcula todos os esforços, em cima dos esforços você dimensiona e detalha. Isso é toda uma linha de montagem do projeto. Sim. Mas um ponto assim, importante, assim, o dimensionamento ele é crucial nesse ponto de lucratividade, né? Então, qualquer falha nessa linha de montagem vai gerar um problema de dimensionamento. Tá? Seja no detalhamento, seja nas cargas. Sim. Então, se você errar nas cargas, errou todo o restante. Sim. Então, é preciso, primeira coisa, você contratar um pessoal competente para tal. Cada projetista tem a sua competência, tem a sua experiência. O pessoal novo, o pessoal mais antigo. Sim. Então, para cada obra tem um profissional mais adequado. Sim. Então, às vezes é mais caro, mais barato, não importa. Mas aquele é mais adequado para aquela obra. Sim. Então, o contratante, é importante que ele tenha essa visão de escolher um profissional que esteja adequado para o projeto que ele precisa. Sim, perfeito. Uma das coisas que a gente comentou com relação a essa parte de dimensionamento, né, e opção estrutural era a questão de, por ser beira de praia, né, aqui em Maceió a gente tem acho que 90% das construções, talvez não de metro quadrado, mas assim, talvez de VGV, né? Então 90% ela é muito próxima à praia. Né? Então a gente discutiu um pouco de... A gente tem que atender às normas, né? Isso a gente discutiu bastante isso durante essas semanas. E a gente tem que atender a norma. No entanto, tem pontos ali que a norma não é brecha, mas assim, fica em dúvida, né? Então a gente comentou, não foi, Johnson, sobre esse acompanhamento de obra. Com certeza, né? Todos esses cuidados, né? Tocando aí na questão aí dessa fase do projeto estrutural. É importante, né, que durante essa fase a gente tenha uma boa compatibilização dos projetos, né, porque é diretamente proporcional. Tá? Então, assim, quando a gente tem uma boa compatibilização do projeto, significa dizer que a gente vai reduzir, né, passa a ser inversamente agora, essa questão aí da perda de lucratividade. Então, nesse ponto, eu vejo a importância do BIM, né, a importância do BIM dentro da compatibilização, né, onde você compatibiliza tanto o projeto estrutural como o projeto de arquitetura, junto com o estrutural, e compatibiliza também os demais projetos complementares. Né? Então, assim, quando você faz essa compatibilização, você evita com que o engenheiro ele passe a tomar decisões, né, naquele momento dentro da obra. Pegando fogo. Então, assim, o que acontece? Esqueceu de projetar que naquela viga teria um furo. Aí vai ter que ligar para o projetista de estrutura para saber onde é que vai ter se aquele furo pode ser localizado naquele local, se vai ter reforço, né, naquele furo ou não. Porque você não pode chegar simplesmente e dizer, vamos colocar um furo nessa viga, nessa posição. Não. Você tem que consultar o projetista de estrutura para daí você fazer a tomada de decisão. Então tudo isso aí tem um time, né? Então isso pode acarretar
né, essa tomada de decisão assim em cima da hora, nessa nenhuma perda de lucratividade, né, porque você vai atrasar o processo. Né, então, é importante, né, essa parte aí de compatibilização do projeto. Né, eu posso até citar alguns exemplos, né, reais. Né, exemplo, a gente estava desenvolvendo um projeto estrutural, né, o Showa está desenvolvendo um projeto estrutural, e quando está desenvolvendo um projeto estrutural, parte de uma arquitetura, e aí o projetista procura não ter aquele choque entre estrutura e arquitetura. Então ele tem que compatibilizar de modo que venha atender o que a arquitetura está pedindo, né? E venha atender também a... Não pode atender 100%, Não né? pode atender 100%. Teve uma reunião esses dias que o arquiteto queria tirar o pilar e botar um Wi-Fi, né? Só pode, porque como é que eu vou aguentar a estrutura sem ter Aí pilar não pode, nenhum? tirar o pilar não tem como não. Então assim, tem que ter um meio termo, né? Então a gente ajusta, né? Então essa computarização vai ajudar a fazer esse ajuste, né? Esse exemplo que eu quero dar é o seguinte, a gente tinha, né, no show, uma viga de transição, né? E essa viga de transição, ela estava apoiada em um bloco, e esse bloco ele tinha 7 estacas, né? E essas 7 estacas funcionavam como tração, né? Para poder ajudar aí nesse apoio da viga de transição, para combater esse momento. Então aí, estudando, né, junto com o Showa, né, a gente procurou ver uma possibilidade de retirar essa viga de transição, né, fazendo apenas ajustes na arquitetura. E isso, né, fez com que tivesse uma economia na obra, porque a gente reduziu essa perda de lucratividade, removendo essas vigas de transições que são muito carregadas, grandes dimensões, né? E é uma viga de transição que era pretendida, né, Showa? Aí, junto com o Showa, a gente conseguiu fazer essa... Pegando o gancho esse ajuste que o Ralph colocou sobre a questão do cobrimento, e não só o cobrimento, como os outros parâmetros que visam a durabilidade da estrutura. Então, nós estamos aqui numa região litorânea em que o ataque de cloretos, tá? A maresia é muito forte. Então, é muito forte e gera problemas de durabilidade se você não tomar os cuidados preconizados na norma. Então, vai os cobrimentos, vai o FCK. Tá? A questão de abertura de fissuras já são outros 500 ligados mais ao uso. Tá? Então, se você não tem um cobrimento adequado, tá, certamente na nossa região você vai gerar um problema de perda de lucratividade. Então a gente precisa seguir o projeto. Tá? A questão das cocadas bem posicionadas é essencial. A questão da armadura não ficar exposta a uma maresia intensa como nós temos aqui. Então ela fica depositada numa área que está recebendo maresia, fica lá 1 mês, 2 meses, de acordo com a região, é problemático. Então vários aspectos que levam à perda de produtividade, não só produtividade, como lucratividade, porque no curto prazo nós vamos ter problemas de corrosão na estrutura. É importante, né? Eu vejo a importância, né, desse ponto aí do Showa, porque até a própria norma NBR 15575, ela fala contra a questão da vida útil, né? Então ela fala em vida útil e ao mesmo tempo a questão da durabilidade. É importante, né? Por quê? Porque quando você classifica, né, o seu ambiente agressivo, né, então a norma que é a 6118, tanto a 6118 como a 12655, ela tem a tabelinha lá onde ela classifica o grau de agressividade. Então, por exemplo, você ir para uma região como a da gente, que é classificada, acho que grau de agressividade 3, né, Showa? Dependendo da localização da obra, né, depende muito da localização da obra, como você falou, sujeito, né, esse ataque aí de cloreto, é importante, né, o acompanhamento, a fiscalização, tá, da engenharia, né, nessa questão do cobrimento. Eu vejo que as pessoas às vezes não têm esse cuidado, né? Eu sou também especialista na área de engenharia diagnóstica e a gente vê muitas manifestações patológicas, né, que reduz a vida útil da estrutura por falta de cuidados durante a fase de execução. O cara esqueceu de colocar ali um espaçador, deixou a ferragem ficar encostada ali na forma. Então isso no futuro, né, vai gerar uma manifestação patológica, né? Porque e um aumento de custo. Uma anomalia. Sim, um custo é um ponto interessante. Um custo indireto, né? Um ponto interessante assim que a gente olha sempre na lucratividade e na execução da obra, né, mas também tem que tomar cuidado com esse longo prazo, né, que é depois com o uso. Nem tão A vida longo útil assim. da estrutura, Justamente. a norma ela fala 50 anos, né, Showa? Sim. 50 anos a vida útil da estrutura, então é de responsabilidade de quem está
Não, perfeito. Vamos seguir para o segundo ponto, né? Eu acho que antes disso só queria comentar que o Shoa falou sobre cocadas, né? E cocadas aqui, não sei se é no Brasil inteiro, a gente tem gente aqui na Masterclass do Brasil inteiro. Cocadas são aquelas peças de concreto, de cimento, argamassa, né? Espaçadores de argamassa que normalmente aqui se usa muito para a parte inferior, né? Muita cocada, e na lateral os de plástico. E a cocada a gente chama aqui porque parece uma cocada de coco, né? Mas pode ser que isso no Brasil inteiro... Mas é a nossa cultura, né? Existe uma discussão enorme, viu, Ralf, nessa questão aí da utilização. Acho que hoje a gente não está mais nem utilizando mais como se usava antigamente, essa cocada, né, de cimento, que até a própria resistência dela é desproporcional com a resistência do concreto ali. Sim. E aí o que é que acontece? Pode gerar um ponto, às vezes quando você utiliza essa cocada em determinadas situações, onde ela tem uma porosidade maior. Sim. Então, assim, você tem um pilar ali, uma fundação, onde você tem ali um efeito de capilaridade, e você tem um ponto ali poroso que não está tão impermeável e pode vir a ter uma corrosão, pode gerar uma patologia, uma manifestação patológica ali na armadura. Perfeito. Né? Então, hoje a gente preserva, né, utilizar sempre os espaçadores, né, que chama espaçadores, né, de PVC, né? Aquela centopeia tem vários modelos, para garantir aí o cobrimento, né, o show aí de acordo com a classe de agressividade e atender os requisitos normativos, que é a parte mais importante. Não, vamos lá, vamos ao segundo ponto, que a gente já teve aqui 70 pessoas que entraram aqui na nossa Masterclass e a gente tem um cronograma ainda para seguir aí. Então, no segundo, né? O segundo ponto que a gente levantou foi a falta de adequação às condições do local. A gente já acabou puxando um pouco disso aqui nesse primeiro, mas eu queria assim, perguntar alguma coisa a mais, né? Que a gente tinha anotado aqui e ver com o show se existem, além do que a gente já pensou, se existem outros que tenham, né, um impacto nessa questão da lucratividade na concretagem. A classe de agressividade é o primeiro ponto. Depois você vai para o solo, a fundação. Que tipo de fundação? Qual o custo dessa fundação? Será que essa fundação ela consegue viabilizar o empreendimento? Pode ser até que não. Sim. Né? A escolha da fundação errada, né? Então, por quê? Porque você faz uma sondagem, né? Então é obrigatório fazer a sondagem, mas você pode ser que nessa sondagem ocorreu algumas falhas de sondagem que não foi observada pelo projetista, então vale muito a experiência local, né? Então aquele projetista que já conhece ali a região, já conhece, então ele sabe identificar uma sondagem, se aquela sondagem realmente está dentro dos padrões ou não daquela região. Então o que é que acontece? Eu posso tomar a decisão de, naquela minha sondagem, ver que tem condições de fazer uma fundação direta, né? E na realidade aquela estrutura não era para uma fundação direta, era para uma fundação indireta, né? Que seria a fundação profunda com estaca. E isso pode acarretar, né, a questão até dos recalques, dependendo, né, desse tipo de solo. Né? Então você tem que ter cuidado porque vai acarretar manifestações patológicas, fissura, né, de alvenarias, né, e outras manifestações a mais. Né? Então tem que ser esse cuidado aí, né, é importante, né, Shoa? Bem, a sondagem é importante. Agora, além da sondagem, a gente tem que ver, né, quais são os equipamentos disponíveis, qual a velocidade que ele precisa naquela obra, né? Que equipe ele tem, qual é a cultura do cliente. Sim. Puxa vida. Né? Você comentou isso antes. Isso justamente. Então, em relação à logística, é um ponto principal, porque aí mexe com a questão dos equipamentos e do pessoal que vai trabalhar. Sim. Né? As condições local é inadequada àquele modelo. Né? Por exemplo, executar uma estrutura em uma região onde eu não tenho uma mão de obra qualificada, onde eu tenho que buscar essa mão de obra em outro local, né, para poder executar aquela estrutura. Então isso pode acarretar numa perda de lucratividade. Porque... Aí como o Shoa falou, né, a gente às vezes acha que vai economizar escolhendo um modelo estrutural que numa região que, como, né, aqui São Miguel dos Milagres, não tem, né, uma mão de obra específica e na verdade poderia ser modificada. Né? Perfeito. Vamos puxar para o item 3, né, que eu acho que a gente já puxou bastante do item 2, a gente falou bastante no primeiro. E a gente fala sobre problemas de logística, né? Onde a gente tem não só a logística da obra, né, internamente, como também a logística do terreno. Né? Então, levantar primeiro para o Johnson essa daqui, que quais são os problemas que podem acontecer, né, na obra com essa questão de logística. E aí, tanto a gente estava conversando mais cedo, até a fila de caminhões, né, a gente tem que planejar nesse momento. Isso. Eu anotei aqui alguns erros, sabe?
que é justamente a gente tem que evitar esses erros para que a gente não venha ter problemas de perda de lucratividade, porque na engenharia qualquer coisa que venha fugir do planejamento vai gerar custo, né? Então a gente tem que ter todos os cuidados, né? Ou seja, a gente realmente tem que praticar a engenharia, né? Eu acho que a engenharia tem que ser praticada. Na minha cabeça, o engenheiro ele é para ser mais eficiente possível. Porque fazer um prédio com um pilar desse tamanho é bem mais fácil. Então você vai lá calcular num tamanho que fique seguro e ao mesmo tempo eficiente, né? Isso, que atenda, né, os requisitos normativos, assim. O show sabe falar melhor do que eu quanto isso aí, que faz aquelas questões das análises, né, o show? Análise de estado de limite último, estado de limite de serviço, né? Análise de globais da estrutura. Então, assim, quanto à questão da logística, eu anotei alguns pontos que foram o seguinte: não planejar o controle do recebimento dos caminhões, né, betoneira. Então, isso pode acarretar uma perda de lucratividade, né? Porque o planejamento dos caminhões betoneira pode acarretar uma perda de algum caminhão, né? Por quê? Porque o caminhão ele tem um tempo, né? O cimento tem um tempo dele. Então, por norma, a usina ela tem 1h30, né, que está lá na 7212, para poder deixar o caminhão disponível para mim. E eu teria aí 1 hora para poder lançar esse caminhão. Então, isso aí é norma, né? Então, a gente tem aquele intervalo de tempo, né, que é o intervalo de tempo ali de pega, né, do concreto, que é de 2h30. Então, a gente tem essa 1h30 de chegada e tem essa 1 hora de lançamento. Então, quais são os cuidados no recebimento? Então, no recebimento, a gente vai ter que moldar corpo de prova. No recebimento, vai ter que ser verificado o slump do concreto para poder ter uma noção de como está aquela consistência do concreto. E aí você imagina uma obra de grande volume, né? Vou dar exemplo, o New Time, né? Vamos puxar um New Time. E até gostei da foto aqui, né? A imagem, no fundo, é a imagem do New Time, né? Projeto do Uchoa, né? Parabéns, Uchoa, uma grande estrutura, uma estrutura de laje plana, protendida, acho um grande desafio, né? Então, o que acontece? Você imagina, eu vou concretar uma obra, laje sob pressão, né? Um subsolo duplo, praticamente aí 5,20 metros dentro d'água, né? Bombas de rebaixamento ligadas de forma temporariamente. E aí eu tenho um volume de concreto de 450 metros cúbicos para ser lançado naquele intervalo ali de 8, 9 horas. Então a gente tem que ter realmente um planejamento de logística, né? Porque tem que verificar a questão dos acessos, por onde vai ficar localizado a lança, né? Que forma que vai ser distribuída aquela chegada ali dos caminhões para não atrapalhar. Então é importante. Então esse planejamento de, uma equipe vai fazer a moldagem de corpo de prova, uma outra equipe vai receber o caminhão, tá? E verificar o slump, né? Para ver a consistência do concreto. E aí a gente consegue fazer esse planejamento e aí o concreto consegue se desenvolver ao longo da execução da concretagem, tá? Então é importante esse cuidado aí, nesse planejamento aí quanto ao recebimento do caminhão. Porque às vezes você, vou mudar o corpo de prova, a equipe está reduzida. Eita, chegou um outro caminhão, chegou outro caminhão. Então às vezes você chega a ter 8 caminhões na porta da obra. E aí o engenheiro... E a gente cobrando, né? Cadê meu caminhão? Cadê meu caminhão? Aí não demora, quando chega a 5. Às vezes eu deixo a galera meia louca lá na obra, essa fase de estrutura. Eu adoro essa fase de estrutura. É incrível. A galera fica meio... Porque eu fico na cola. Bicho, olha, 2h30, a gente só tem 10 minutos. Vamos lançar o carro. Tô correndo. Então, porque a gente tem aquele tempo ali. Então você imagine, se eu deixar ficar 8 carros na porta da obra esperando eu lançar um carro. E outra coisa importante é acompanhar esse tempo de lançamento, né? Então, quanto tempo eu durei para lançar o primeiro carro, o segundo carro, e aí eu vou ter noção de liberação de carro, porque isso pode acarretar de eu vir a perder 2 carros, e aí isso é perda de lucratividade, porque eu perdi aquele concreto, né? Então tem todo um cuidado que tem que ser feito nessa questão da logística. Foi um dos pontos que eu anotei, foi essa questão do recebimento dos caminhões. Anotei outro ponto aqui, que foi a escolha, né, da usina muito distante, é um erro, né? Então, assim, eu tenho que escolher uma usina que ela tem uma logística de deslocamento para mim. Às vezes que o cúbico sai um pouco mais barato, mas... é inviável, né? Porque às vezes ele está muito distante e vai pegar um engarrafamento, uma coisa. Então, assim, se ele chegar na minha obra com 2 horas, ele já fugiu da norma, né? Porque a norma diz que é 1h30. E aí eu só tenho 30 minutos para lançar aquele carro, né? Então, nesses 30 minutos, eu tenho que fazer recebimento, eu tenho que fazer controle, eu tenho que fazer tudo isso. E isso pode vir a ter, né, uma perda, né, desse caminhão, tá? Então,
São 2 pontos que eu anotei aqui que vejo de grande importância, né, para a gente planejar e acompanhar nessa fase de concretagem. Sim. Aí o show, a gente, nessas conversas antes da Masterclass, você comentou a questão de como vai ser a forma, né, de como vai ser essa distribuição para ajudar ou, se não for escolhido, vai acabar atrapalhando a produtividade, né? Então, lajes planas pré-moldadas, lajes planas protendidas. Sobre opção estrutural, se é laje plana, se é laje configura. Exato, na questão de logística, né, de produtividade, etc. Porque quando você trabalha com laje plana, a velocidade da obra aumenta um bocado. Tá? A quantidade de mão de obra por metro quadrado cai. E o custo hoje da mão de obra é essencial. É muito pesado na estrutura. Chega a 58%, 60% do custo da estrutura. É mão de obra. Se você consegue reduzir isso, é um fator preponderante de redução de custo. Então, velocidade de obra. Então, laje plana é uma opção muito positiva neste sentido. É claro, ele vai gastar, talvez, cada caso é um caso, vai gastar mais materiais, mas a mão de obra reduz bastante e compensa largamente. Perfeito. Tá? Eu que tenho experiência, né? Por experiência própria. Vamos para o item 4. Agora eu acho que é o item mais óbvio, né, que a gente imagina quando se fala de concretagem, de concreto, que é especificamente da qualidade do concreto. A gente vai trazer aqui alguns itens talvez um pouco mais polêmicos, mas a ideia é que o que é que se deve tomar cuidado, né, o que é que se deve não, né? Quais são os problemas que podem acarretar de um concreto com uma qualidade não garantida ou não ter uma qualidade esperada, né? Então, eu também queria começar pelo Johnson, né? Em quais são as consequências econômicas, né, de trazer um concreto sem qualidade para a obra? Toda a parte de concreto, né, toda essa questão aí da durabilidade, da qualidade do concreto, ele já parte da fase de projeto, né? Então, como eu falei, então a escolha errada, né, da classe de agressividade, isso pode acarretar, né, uma redução na vida útil da estrutura e acarretar também uma redução na durabilidade da própria estrutura, né? E outros cuidados, né, tem que ser tomados, né, para que você venha garantir, né, essa qualidade de concreto. Então, se a gente parar a NBR 12655, ela fala preparo, controle, recebimento e aceitação. Então, tem 4 pilares. O primeiro pilar é o preparo. Quem é que vai fazer o preparo? É a usina. Então, a usina vai fazer o preparo desse concreto. Então, a dosagem vem da usina, tá? Então, quem seria o segundo pilar, né? O controle, né? Então, o controle ele vai partir da usina e vai partir também do acompanhamento da obra, né? Durante a fase de recebimento e durante aquela fase, né, que o concreto vai adquirindo a resistência aí ao longo dos dias até chegar na resistência final, que seria aos 28, né? Que seria aí a resistência que está FCK de projeto, né? Que o objetivo é atender, né, ao FCK de projeto ou maior que esse FCK, né? Então, assim, tem que ter realmente todo um controle, um planejamento, né? É importante, né, a empresa ter um sistema de gestão de qualidade, né? Então, a empresa, quando tem um sistema de gestão de qualidade, você consegue realmente mensurar melhor, né, esse ponto aí, e aí você vai mitigando, né, essa questão aí desses problemas que podem acarretar nessa perda de qualidade de concreto, né, que são diversos, né? Como citou aqui, vários exemplos a gente acabou de citar aqui, então tem que ter bastante cuidado. Perfeito. E acho assim, a perda pode ser imensurável, né, na qualidade do concreto, né, o show. A gente tem o acompanhamento lá, né, e às vezes a gente pensa, na verdade assim, a gente discutiu bastante sobre isso, que o FCK de projeto, na verdade, é o traço, né, assim, intrinsecamente como o traço. Na né? realidade, a concreteira define um traço em função do FCK que você precisa. Tá? Então, esse traço ele vai garantir, com razoável grau de certeza, tá, que a maioria dos caminhões, pelo menos 95% dos caminhões que entrem na obra, tá, em média, estejam acima do FCK. Então, você tem uma margem de 5% de não conformidade. A norma coloca isso, que inclusive é a definição do FCK. Então, se você definir o traço, você segue ao longo da obra com o mesmo traço,
e, teoricamente, não é para ter problema. Então, é para ter problema, que significa, pode ter um percentual de não conformidade que a norma permite, que é até 5%. Isso é o que o, Tá. que o show está. Então, Só concluindo, né, Sim. o que o show está falando aí, né, é justamente a gente tem esses 95%, que é o grau, né, de certeza, né, que vai ocorrer aquele valor daquela resistência, né, correspondente àquele traço, àquela dosagem, né, e tem esses 5% que corresponde às incertezas, né. Então, esses está aí os valores de incerteza, que pode estar como exemplo aí a moldagem do corpo de prova, né, um corpo de prova, essa equipe, né, tem que ser treinada, tem que ser capacitada, né, para poder moldar esse corpo de prova. E a gente vê muitos erros de moldagem de corpo de prova em obra, né. Eu posso citar alguns exemplos que às vezes, até quando chega um caminhão betoneiro ali, vou fazer o recebimento ali de concreto, eu lembro, né, que muitas vezes tinha concreteiro que moldava o corpo de prova dela na obra, né, e aí eu ficava observando, né, porque assim, passei alguns anos ensinando materiais de construção, né, então eu ficava observando, e rapaz, esse cara... 13 batidas já um terço. 12. É. Quando você tem um corpo de prova, né, de 10 por 20, exemplo, que é que diz a norma que tem que dar 2 camadas de 12 golpes. E aí ela fala também que você tem que ter uma haste, né, com altura de 60 centímetros, 16 milímetros, sem ranhura lisa, a borda, a ponta ali boleada e tal. E quando você olha o cara que chega da usina com um pedaço de ferro que fica ali, você fica, pô, tá? Achando que está preenchendo. Achando que está preenchendo ali, ou seja, está moldando o corpo de prova de forma errada, né? Então a gente tem que atender realmente o que a norma prescreve, né? Então existe uma norma, a gente atende o que a norma prescreve. bem, colocando do outro lado, do projetista, o que isso implica? Uma qualidade concreta entrou na obra, uma qualidade abaixo, FCK abaixo do necessário. Tá? Para um pilar, pode ser calamitoso, porque o pilar trabalha a compressão e o concreto ele resiste, ele contribui bastante no resultado daquele pilar, da resistência daquele pilar. Na viga é menos o impacto e na laje menos ainda. Tá? Mas de forma geral, o impacto é em toda a estrutura. Se o FCK foi abaixo, precisa ser analisado. Tá? E nós ficamos assim sossegados, porque a norma diz o FCK significa que você vai ter um traço em que nós temos no máximo, em média, 5% de não conformidade. Agora, o problema é que de vez em quando acontece de eu ter 70% não conforme. Aí é um pepino. Isso é um pepino. Aí é um pepino, porque uma laje de 200 metros cúbicos, 70% tem que analisar e verificar se precisa reforçar algum ponto ou não. Tá? Então, esse é um ponto que nós vamos discutir um pouco mais adiante. Sim. Tá? Mas isso é um dos grandes pontos, tá? Uma das grandes consequências do concreto de baixa qualidade. Tá? Só complementando o show, né? Como eu falei, tem a questão aí do preparo e a questão do controle. Quem faz o controle é a usina e a gente tem que fazer esse controle também na obra, né? Porque assim, eu não quero estar dentro dos 5%. Eu quero evitar os 5%. A probabilidade existe, mas eu quero evitar para não acarretar isso, né? De eu ter um problema dentro desse 5%, dar um concreto exemplo com a FCK abaixo de 20 MPa, né? Você imagina, não é considerado um concreto estrutural. Se não é considerado um concreto estrutural, eu vou ter que, por norma, ter que demolir a peça, né? Isso vai gerar custo, vai gerar perda de lucratividade. Então a gente tem que ter realmente esse controle e tem coisas que pouca gente tem, assim, não sabe, né? Pouco sabe, que são requisitos normativos. Esse traço, né, que o Shoa falou, durante a dosagem, esse traço durante a fase da obra, ele pode sofrer alterações, né? E o problema é quando esse traço começa a sofrer essas alterações, né? Por exemplo, falta de controle. Por falta de controle De reprodução do mesmo isso da produção. Ou a opção da competência também. O que é que acontece? Na mudança do cimento. Eles ajustam lá. Porque é o seguinte, o que acontece? Mudou o cimento. CP4. Aí mudou o cimento de CP2 para CP5. Ele tem que fazer a verificação de dosagem. E outra coisa, cada vez que ele faz a verificação de dosagem, ele tem que emitir um laudo para mim, por exemplo. Por quê? Porque ele está mudando meu traço. Porque no início, no momento da contratação, eu peço a ele uma carta de traço conforme a especificação que está em projeto.
Então eu digo, ó, eu quero a minha carta de traço, ele vai me dar a minha carta de traço de acordo com as especificações de projeto. Isso aí está lá na NBR 7212, tá? Que é a norma de usina de concreto. Tá? Então eu, com essa carta de traço, eu sei qual é o meu traço, qual é o material que vai ser utilizado, qual é o tipo de cimento, tudinho, para uma determinada resistência. Mas durante a fase da obra, esse traço pode vir sofrer alterações. E eu tenho que ficar ciente de que esse meu traço está sofrendo alterações. E isso está na norma, né? Está lá na NBR 12655 também, que eu tenho que ter esses laudos, né? Também aí para guardar durante 5 anos, né? Laudo de rastreabilidade, resistência, esse laudo aí de mudança de dosagem. É importante com que a gente venha guardar aí durante um período de 5 anos, né? Isso aí também está na NBR. Perfeito. Eu só queria enfatizar um pouco do grande problema, né, que o concreto com pouca qualidade gera, que obras verticais, a gente tem uma questão ali de evolução rápida, né? Então a gente vê lá em São Paulo que é 4 dias e meio, 5 dias no máximo para cada laje. A gente aqui, eu acho que usa em Alagoas, usa 7,5, 8 dias. Nessa média mais ou menos isso, 7 a 9 dias por laje. Então o que é que significa isso? Se o concreto demora 28 dias para a gente garantir que ele está ok, né, para continuar um escoramento, né, ele próprio fazer contribuição do desescoramento, né? Se eu estou fazendo aqui uma laje, faço outra em 9 dias, faço outra em mais 9 dias, outra em mais 9 dias, então eu tenho essas lajes em cima da primeira que eu concretei, né? Que vai ter a primeira que eu vou dizer que ok, ela resiste, né? Vai resistir. Então, se eu tenho um problema, na conversa a gente é o seguinte, se a segunda laje tem problema, eu tenho que ficar olhando já na quinta, né? Que a quinta vai ser afetada nessa segunda tendo problema, porque talvez tenha que parar, alguma coisa desse tipo, e eu vou ter que voltar atrás. Por isso que a gente faz também o rompimento em 7 dias, 14 dias, né? Em menos dias. Então, o quinto item que a gente percebeu, né, que tem a maior perda de lucratividade é na parte de desperdício de material. Né? E a gente olha normalmente só em um tipo de material, mas a gente vai discutir aqui um pouco que existem mais de um material onde pode ter desperdício. Né? E aí eu queria trazer para o Uchoa essa pergunta, que onde é que a gente pode identificar essas perdas de materiais no projeto e depois também na execução dessa estrutura. Bem, em primeiro lugar, o projeto tem que ser racional. Tá? Tem que buscar sempre economias, né, de materiais e mão de obra. Então você fala em perda de materiais no projeto, mas também tem de recursos. A gente podia mudar para desperdício de recursos. Desperdício de recursos. Recursos. Mas de forma geral, a estanqueidade da forma, a boa armação, boa montagem da armação, a concretagem também feita de forma correta, nivelando o topo da forma com a mestra adequada, tá? Então isso tudo são cuidados que o João sabe muito mais do que eu, que é o lado executivo. Essa é executiva. Né? Com certeza, tem que ter todo esse cuidado aí. Mas na área de projeto é fazer um bom projeto, realmente, é primar por um bom projeto. Sim. Eu acho que também na parte de projeto tem assim, tem essa questão de desperdício é quase uma compatibilização, mas também talvez um pré disso. Exemplo. Então a gente tem uma laje que continua e faz um beiral, né? Então esse beiral ele pode ser da própria estrutura, né? Vai ter um caimento na varanda. Eu acho que esse tipo de análise é super importante porque o material tem 2 desperdícios, né? No nosso ponto de vista. Tem um desperdício que você joga fora, que é o ambiental. Que é o ambiental, né? Vai causar um impacto ambiental, mas tem aquele desperdício que fica na obra, né? Que ele fica lá nesse caso da varanda, você vai ter que subir de cimentado a parte interna. No pilotis, você vai ter que subir de cimentado a parte interna de todo o restante. Porque não colocou um rebaixo na varanda. Então, acho que essa parte de projeto também é super importante. A experiência traz muito isso, né? Acho que você, com muita experiência, consegue prever esses problemas para a obra, mas também esse bate-bola, né, entre execução e projetista é super importante também. É importante, né, essa questão aí da fase de compatibilização, né, a presença do engenheiro que está executando a obra. É assim, vou dar um exemplo, né, de um erro de compatibilização, onde nas vigas de borda, né, ali nessas regiões de varanda, regiões de pilotis, onde vai ter forro, você deixa o nível da viga, né, ou seja, a altura das vigas, na mesma altura das vigas internas. E às vezes isso aí vai fazer com que na obra você tenha que gerar um complemento de viga, que é para poder fazer, né, esse fechamento do forro.
E esse complemento vai gerar um custo muito alto, né? Dependendo desse perímetro que você tem aí, isso vai gerar um custo muito alto, vai ter essa perda de lucratividade e vai ter, consequentemente, esse consumo de insumos maior, né? Exato. Porque você não vai consumir a mais agora, né? Então tem que ter muito cuidado. Um outro cuidado, né, na fase de concretagem é muito importante a questão da fiscalização. É por isso que eu falo direto, o sistema de gestão de qualidade é importante, né? O preenchimento das fichas de verificação é importante. Porque você imagina o seguinte, eu vou concretar uma laje e aí não foi verificado que aquela viga não teve um travamento ali adequado e aquela viga ali durante o momento de vibração, aquela viga abriu. Ah, beleza, a viga abriu, é fácil, vou lá, escarei a viga, mas imagine, se essa viga abriu e levou a ferragem junto, significa dizer que eu não vou poder escarear a viga, porque eu vou mexer no cobrimento da viga. Aí isso vai acarretar o quê? Vai acarretar, em vez de eu ter um embolso de fachada com 3, 4 centímetros em média, eu passo a ter embolso de fachada de 6, 8 centímetros. Né? Que aí já passa a ter outros cuidados, que é para poder justamente não gerar manifestações futuras de revestimento de fachada, né? por ter ocorrido essa falha durante a fase de estrutura. Né? Assim, realmente tem que ter uma fiscalização bem rigorosa. Né? Então isso aí é importante, o sistema de gestão de qualidade, né? A gente ter pessoas ao lado, né? Equipe realmente ali unida, coesa, todo mundo, né? Coeso ali, dando atenção a essas coisas, esses detalhes, né? Eu vejo de grande importância. Quem nunca teve uma viga que abriu durante a concretagem que atira a primeira pedra, né? Atira a primeira pedra, Aí tem que ter a fiscalização, né? Ir lá, realmente verificar, porque pode acontecer, a probabilidade existe, mas a gente tem que evitar. A gente sempre, né, percebe que na obra a gente às vezes relativiza as coisas, mas concreto é um insumo muito pesado, né? Então você vai estar lá trabalhando com uma massa específica muito grande, então às vezes o pessoal está lá para facilitar, né, no despejo, joga lá um monte de concreto e realmente isso pode causar um problema muito grande. A gente tenta fazer o máximo de prevenção, mas a fiscalização realmente na hora é super importante. É um ponto interessante, né, que a gente sempre leva em conta essa questão de desperdício, e aí é bem na concretagem mesmo, específica na concretagem. Acho que são dois pontos que tem a falha, né, que acontece sempre, que é o erro na cubagem, né? Então o pessoal erra a cubagem, e eu já participei de obra, eu sou um cara super chato, que na época você comentou do BIM, né? Eu me formei em 2012, então não era comum ainda o uso do BIM em todo lugar. Então eu fiz volumes, né, cubagem de laje, que eu fazia no AutoCAD, né, que a gente pega mais ou menos o volume por metro quadrado, né, da forma, e também fiz no SketchUp fazendo a forminha lá, o elemento e tal, para saber esse volume. E aí eu fui fazer a minha primeira concretagem do pavimento tipo, né? Sobrou 5 metros cúbicos. Aí eu fiz, não, beleza, tá mais ou menos de acordo, eu queria que sobrasse 3, para fazer ali uma calçada, alguma coisa desse tipo. Mas aí eu baixei 2 no próximo pedido. Aí faltou 4. Como é que pode isso? Né? Então, exato, é assim, aí pode ser erro na concreteira, pode ser erro na execução. E aí esse desperdício, eu acredito que o desperdício é inerente, né, à construção, você vai ter sempre algum desperdício, mas quanto mais você conseguir reduzir, é importante. E aí eu acompanho bastante, né, o que a gente pode economizar de material na obra, e assim, eu já vi, o que eu mais vejo é um desperdício de 7%, né, na obra 7% é desperdício, mas eu já vi de 20%, 25%, né, então é uma coisa que o 7% que é o mais comum acabou virando o mínimo. Aí já, né? foi erro de cálculo, né? Pois é. Já foi erro de cálculo. Talvez, Ralf, esse problema aqui, você fez uma laje, a outra laje deu mais. Sim. Talvez tenha o próprio escoramento que não estava bem nivelado. Perfeito. E falando de escoramento, a gente tem que tomar muito cuidado realmente, porque o escoramento mal feito pode causar um acidente sério. Com certeza. Né? Isso aí é uma grande perda para a estrutura. Sim. Que você vai pagar caro. A perda vai pagar sem preço, caro, né? Sem preço, porque é uma vida humana, se pode chegar a isso. E reflete, tá, no lado financeiro, certamente. Sim. Aí a gente começa então, é preciso um projeto de escoramento adequado. Não faça à vontade. Perfeito. A gente começa a ver a importância do projeto de escoramento, né, quanto ele é importante, né? Porque isso pode fazer uma perda enorme, né?
Então você vai ter essa questão da perda do material, né? Pode também ter a questão de perda de vida humana, né? De vida humana, né? Por um escoramento inadequado. E a gente vê muito isso quando a gente vê algumas obras aí que você executa um pé direito duplo a 6 metros ou mais, e as pessoas não utilizam em vão livre, né? Já vi em vão livre. O escoramento correto, né? Um escoramento projetado, calculado, para realmente suportar as cargas ali naquela altura. Perfeito. Então isso realmente tem que ter muito cuidado. Perfeito. A gente já entrou aqui no item 6, né? A gente acabou entrando um pouquinho, que é justamente a parte de retrabalhos e erros humanos, né? Então a gente vê, né, que na obra o retrabalho é constante, tanto que a gente falou, né, sobre desperdício de material já entrando em retrabalho, porque a gente tem, cada desperdício tem um retrabalho, né? Nem que seja de mandar mais caçambas de material fora, mas alguém carregou ela, alguém tirou de algum lugar, alguém subiu o material, alguém desceu o material, né? Então é uma coisa que realmente o desperdício é bem ligado ao retrabalho. Então, assim, voltando, né, especificamente, não só de retrabalho de obra, mas especificamente em estruturas, né, eu queria trazer uma pergunta para o Johnson, né, por que temos tanto retrabalho nessa confecção das estruturas? Né, todas as estruturas que a gente faz, tanto pilar, laje, viga, e quais as causas que esse retrabalho, quais as causas que por esse retrabalho devem ser evitadas, né? O que é que a gente consegue evitar aí nesse andamento desse retrabalho? Essa questão do retrabalho durante a fase de execução de estrutura, né, está ligado diretamente à fiscalização, né? Também a sua mão de obra, né? Então você tendo mão de obra qualificada, tendo mão de obra treinada, né, para poder você realmente conseguir mitigar esses problemas durante a sua fase da sua estrutura. Então é como a gente estava conversando aqui, você tem várias formas de mitigar isso, né? Então, porque você vai ter desperdício de mão de obra, você vai ter desperdício de insumos, justamente por não ter um acompanhamento, né, rigoroso naquela fase de execução, né? Então eu costumo dizer o seguinte, ó, eu faço uma conta, você vai fazer a mesma conta que eu fiz e a gente vai comparar os valores, porque se eu errar, você não vai deixar eu errar. Então eu sempre faço isso, sabe? Eu procuro evitar o erro, ou seja, eu antecipo o problema. A gente tem que procurar sempre antecipar. Perfeito. Com relação a um pouco mais de retrabalho, a gente já falou nos primeiros itens, que é a falta de compatibilização dos projetos complementares. Eu acho que o Shoa pode comentar um pouco disso, né, de como é esse dia a dia e o que é que causa isso de problema, né? Dar exemplos de que a gente já teve. Eu já vi problema de tudo que é tipo, né? Então a gente consegue ter problemas que são pequenos, a gente consegue, né, dar uma arrumada na obra, mas tem problemas que realmente atrapalham bastante e podem inclusive pausar a obra por um tempo determinado, né? Então você imagina, eu fiz algum erro aqui da fundação, por exemplo, que eu não posso dar seguimento na obra enquanto eu não ajustar isso. Se, graças a Deus, se eu servi antes, né? Se servir depois, realmente aí tem que ter alguma ação maior. Mas eu queria que o Shoa explicasse um pouco mais de como acontece esse problema da falta de compatibilização. A gente só vê lá, tem que passar um tubo aqui, se vire, né, Johnson? Você vê lá, esse esgoto aqui tem que passar por aqui. Então, o que é que causa esse problema? Assim, como é que a gente vê esse problema na realidade, né? Um tubo, a furação fora do local, a falta da furação é um problema. Mas um pilar fora do lugar, puxa vida, é um grande problema, tá certo? Então, fazer projeto é fazer o projeto na prancheta, no computador hoje, né? Sim. Você deixar para fazer o projeto na obra, antes de começar a obra, não, tem que resolver um bocado de questão. Não, isso aí não é um bom projeto. Um bom projeto, ele tem que ser esmiuçado ao extremo, em todos os aspectos, em todos os sistemas complementares. De tal forma que você questiona tudo ou quase tudo, o possível e o impossível. E respondendo a essas questões, nós vamos ajustando os projetos, né, e todos eles, e a estrutura junto, a arquitetura também, e vai chegar a um amálgama final em que nós temos um bom projeto. Agora, ele está bem dimensionado, é outra questão, mas a questão dele ser um bom projeto em termos de compatibilidade, de adequação, de redução de custo, das interferências, da adequabilidade, de
cada item, cada ponto daquela estrutura. Estou falando de estrutura especificamente, né? Mas também isso vale para todos os outros itens, os projetos complementares. Então, quando você segue esta linha, você vai ter um bom projeto. Agora, você complementa com o uso da ferramenta BIM. Sim. Então, você tem vários projetos, todos projetos de bom nível. Você, através do BIM, você faz a interface entre todos eles e você tem a segurança de que não vai ter, ou vai ter um mínimo de incompatibilidade, existe sempre o erro humano, que Sim. falta uma falha, mas falha mínima. Então você consegue ir para a obra com a certeza que aquele projeto está adequado, que você não vai ter dor de cabeça. É claro, você antes de começar, Johnson questiona tudo. Mas o Johnson que executa, ele tem que estar comigo fazendo o projeto e discutindo o projeto. Então a gente fala, muitas vezes a gente não pode fazer o projeto sozinho, isolado na nossa sala. Sim. Não, eu tenho que ter a equipe, o cara que vai executar, ele tem que estar comigo discutindo vários aspectos. Né? Eu vejo muito isso, e você comentou, é uma coisa muito importante, que eu vejo muito o pessoal falar, não, o BIM resolve a compatibilização, e não resolve. Não né? resolve. O BIM, ele dá uma ferramenta incrível, né, para você ter uma junção dos projetos, né? Mas o que eu vejo é assim, Interação entre eles, né? se você não tiver essa interação pessoal, né, você vai ter lá projetista de ar-condicionado, por exemplo. Chegou lá, não, tem que passar aqui a tubulação aqui. Ele bota lá, tá errado, um issue, né? Aí o projetista estrutural vai lá e, faz um negócio para o próximo hidráulico, 500 issues, né? Então, essa questão de issue, né, issue por issue, se você for pensar, não, é um e-mail, não sei o que lá, nunca vai acabar. Porque nunca vai ter o issue que cada um pensa em todos, né? Então essa integração acho que é super importante. Eu vejo né, de grande importância a questão multidisciplinar. Tá? Então assim, o projetista de estrutura, né, ele é especialista na área de estrutura, mas o engenheiro de obra, ele é um cara que tem que ser multidisciplinar. Por quê? Porque ele vai executar projeto de estrutura, ele vai executar projeto de sanitário, ele vai executar projeto de sistema de ar-condicionado. Então, imagine todos esses projetos, né, e o engenheiro vai ter que ter noção de cada disciplina dessa. Então, veja a importância do engenheiro hoje, o engenheiro do futuro, é aquele engenheiro que é multidisciplinar, aquele engenheiro que investe em especialização, investe em conhecimento, que eu acho que é bastante importante. Porque o engenheiro de obra, ele tem que ter realmente esse conhecimento amplo nas disciplinas que ele vai trabalhar. Né? E isso acontece porque, muitas vezes, o engenheiro que está compatibilizando o projeto, ele não é um engenheiro que tem esse conhecimento disciplinar. Então, algo vai passar por ele, né, Uchoa? Então, ele não tem um conhecimento ali, uma expertise de hidráulica, ele não tem uma expertise, né, de instalações elétricas, que ele não vai conseguir enxergar esses issues aí que você falou. Por quê? Porque ele não tem esse conhecimento. Então, eu vejo o engenheiro da obra realmente que ele tem que partir, né, para essa questão aí do multidisciplinar, investir em especializações, pós-graduação, para realmente ampliar o conhecimento e aí passar a tocar as obras aí com mais segurança. Ô, João, estou fechando um projeto agora que, durante a fase de projeto, foram gerados quase 400 issues. Você imagina o mesmo projeto sem nenhum issue no extremo. Seria uma porcaria. Mas, no entanto, um projeto sem issues, eu entregaria dentro de um mês. Sim. Ele está comigo há 1 ano e meio. Estou trabalhando com ele há 1 ano e meio. Então, esses issues que nós, na parte estrutural, geramos. Então, o Johnson colocou bem. A experiência é que vai fazer com que a gente se lembre e levante as questões. Cada um desses issues vem em grande parte do conhecimento já ter passado por 500 projetos. Então, ele vai se lembrar, na situação tal, porque aqui está diferente. Então, você levanta cada questão e resolve, puxa vida, o projeto já está um pouco mais maduro. Sim. Cada issue daquele resolvido, você amadurece o projeto e garante uma qualidade. Tá? Perfeito. A qualidade nesse sentido, que tem a qualidade estrutural em si. Sim. Tá? Então, é isso. Perfeito. O Johnson falou uma coisa interessante, Sim. essa questão do engenheiro do futuro, né, que sempre vai modificando, né, sempre você vai pegando um pedaço, um outro. Eu acho que, na minha época, o engenheiro do futuro, né, na minha época que eu digo, quando eu estava me formando, era o engenheiro do processo, né, então o cara que
compatibilizar bem o tempo da obra, né? O planejamento, não sei o que lá, era essa a moda, né? Mas isso que você falou descreve perfeitamente o que eu acredito também. Que tem que saber também de processo, tem que saber de projeto, tem que saber de andamento da obra, tem que saber a parte técnica, conhecer as disciplinas específicas e também ter um bom relacionamento, né? Acho que cada vez mais a tecnologia avança, cada vez mais você tem que aprender a ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Não adianta nada você chegar, saber tudo, mas, né, saber tudo a parte técnica, mas vai discutir com o projetista, manda para cada peste, porque ele não entende que está errado, tal. Tem que ter o relacionamento. Pois isso é. Acontece com a gente, né? Manda pra casa. Não acontece não. Mas às vezes tem... Volta pra cá, Jesus, volta pra cá. Faz parte. No final a gente chega no denominador de rapaz, você tinha razão. A gente briga, mas depois resolve tudo. Aí, o importante é o projeto sair realmente bem refinado, né, bem compatibilizado, porque isso vai diminuir, né, esses retrabalhos, essas paradas, né, que podem ocorrer na obra. Se você consegue resolver o projeto antes de executar, imediatamente antes, não é bom. É bom que seja na prancheta. Mas é melhor que seja imediatamente antes do que depois de executado. Sim, com certeza. Tá certo? E depois de executado é uma calamidade. É a fase da antecipação, né? Isso. Então, primeiro o antecipo, né? Então, aquela fase de antecipação, ela é muito importante, né? Esse estudo ali é muito importante. Perfeito. A gente segue agora para o próximo item, que é bem adequado com esse sexto, que é a presença de anomalias, né, da obra, né? Então, a gente sabe que um projeto bem feito, uma execução bem fiscalizada, mas ainda assim vão ter, né, anomalias que vão causar alguma perda de lucratividade, especificamente em N aspectos, né? Mas assim, especificamente a gente trouxe 2 aqui para começar o grande problema, né? Que seriam na concretagem, né? O que é que teria na concretagem que a gente pode trazer como anomalia, por exemplo, bicheiras, né, Johnson? Isso. Exemplo, os nichos de concretagem, né, os ninhos de concretagem, que é a bicheira, né? Então, vou dar um exemplo, né? Imagine que no projeto estrutural, na fase de compatibilização, o detalhamento é muito importante, né? O detalhamento do encontro dos elementos, o detalhamento da armadura é importante, porque pode ser que na hora que eu vou adquirir um concreto, eu tenho que dizer qual é a consistência que vai ter aquele concreto. Então você imagina, a gente está acostumado a dizer assim, não, meu concreto é um 10 mais ou menos 2, né, show? Que se for olhar por norma, essa variação não existe mais, tá? Essa variação hoje é consistência, S100, S160, S220, mas a cultura ainda leva a gente a ficar com essa variação aí de mais ou menos 2, mais ou menos 3. Isso aí é questão mais cultural, mas na norma hoje é a classe de consistência. Então você imagina uma viga super armada ali, né, com bastante armadura, e aí o espaçamento, né, que eu vou ter ali entre as armaduras, ela não é suficiente para uma determinada dimensão de agregado, e aí na hora de fazer a solicitação do meu concreto, eu esqueci que existia na laje um elemento estrutural, onde eu tinha que fazer um pedido com slamp diferente, né? Por quê? Porque quando chegasse naquela peça, aquele slamp que eu estava trabalhando não era suficiente para poder encher a peça. E muitas vezes acontece de você não controlar, né, esse slamp, não verificar no projeto essas compatibilizações, e aí acontece esses ninhos aí de concretagem, onde você no final, apareceu um ninho de concretagem ali, não, a gente faz um reparozinho. Aí reparo, beleza, você é grau, é material, é mão de obra, né? Então assim, material e mão de obra é desperdício, né? Porque ali está mais, né? Então isso é um desperdício, isso é perda de lucratividade. Então a gente tem que ter cuidado no detalhamento da armadura, né? Para que na hora da concretagem, né, não ocorra essas interferências. Então é importante um projeto bem detalhado, um projeto estrutural bem refinado, né? E bem pensado, né, show? Para poder você não ter essas ocorrências, dessas manifestações patológicas. Lembrando que vibrar o concreto é essencial. Claro. Senão vai dar bicho. Mas às vezes tem armadura que não entra nem o vibrador, né? Mas você botou o concreto ali não vibrar, meu filho, você já sabe que vai criar um bocado de bicho ali. Você vai fazer uns horrores. A vibração é importante, mas com certeza. Mas
na montagem das ferragens, a gente tem que se preocupar sempre com a passagem do vibrador. Sim. Isso. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes a ferragem fica muito pesada por razões que você uma concentração de esforços. E acontece. Vão de 14 metros. Não, às vezes um bloco de transição, você precisa. Aquele bloco ele fica muito pesado, às vezes acontece isso. Sim. E a gente não tem como aumentar a dimensão dele para facilitar. Então ele diz, não, usa um concreto mais com consistência maior, uma brita zero, menor, uma brita zero, alguma coisa que facilite. Tá certo? Então você precisa tomar os cuidados, alertar o construtor, o cara que vai executar, olha, aqui nós vamos ter problema. Quero que você tome cuidado especial nesse ponto. Perfeito. Então, vamos dizer, nós temos que trabalhar em equipe. Então a gente coloca os pontos-chave, os pontos principais que tem que tomar atenção para que tentemos evitar essas bicheiras. Perfeito. Não é? Eu acho que isso que a gente vem falando, né, a gente conseguiu propositadamente, a gente conseguiu fazer com que fosse uma coisa puxando a outra, né? E aí eu acho que o 8, né, o item 8 que a gente vai falar agora, é o que é que traz um problema grande se não for feita uma rastreabilidade adequada, né, ou se não for feita uma rastreabilidade, né? Então, a gente sabe que tudo que você tem numa rastreabilidade ali é para trazer mais controle, né? Mas eu queria trazer um pouco do problema que pode causar não ter uma rastreabilidade. Tanto o problema no ponto de vista do projetista, né, conversar isso com o Edward, e depois os problemas que a gente pode causar na execução. Eu acho que no projeto é assim, você como feedback, né? Acho que trazer esse feedback da obra sem uma rastreabilidade, né? Que pode causar. Eu fico de mãos atadas, né? Melhor não falar. Não é? Melhor não falar. Porque se vem uma laje de 200 metros cúbicos e eu não sei onde foi aplicado cada caminhão, determinado caminhão deu uma secar abaixo, tá? Onde eu vou reforçar? Beleza, onde? A laje toda. Eu tenho que fazer uma análise mais eu tenho que extrair testemunho, mas vou ter um custo bem maior, né? Bem maior para poder resolver aquela questão. Tá? Eu não tenho como fazer de outra forma. Sim. Tá? Usar o... É o palmitinho aqui para fazer. Sim, como chama? Ensaio de esclerometria, esclerometria. Ajuda, mas você ajuda, mas você nunca leva em consideração, né? Porque o que acontece? Porque eu tenho que atender uma norma, né, Ochoa? Então, assim, eu tenho que atender um requisito normativo. Então, um exemplo, em situação de não conformidade do concreto, eu tenho que atender a requisito normativo, está lá na 12655, que eu tenho que atender o requisito da 7680-1. Então, lá na 7680, que é a norma, ela vai me especificar quais são os procedimentos que eu devo tomar para poder fazer essa comprovação, né, dessa não conformidade de resistência nesse concreto. Então, assim, tem todo um processo que você tem que tomar. Isso é um problema, né? Isso é um problema. Uma resistência baixa no concreto, você imagina, eu já vi peças estruturais terem que ser demolidas por resistência abaixo de 20 MPa, né, Ochoa? Então, aí o cara deu abaixo de 20 MPa, a rastreabilidade é muito importante, tá? Isso aí está na NBR 12655, a questão da rastreabilidade tornando obrigatório, né? Tem que fazer essa rastreabilidade. E aí você consegue descobrir qual foi a peça que deu problema ou qual foi as peças que vieram a dar problema, né? Então, com a rastreabilidade, você consegue realmente ter esse controle total, né? Do seu lote de concreto. Então tem que ter realmente bastante cuidado, né, para poder não acarretar esses problemas aí, porque imagine o que pode causar, né? Imagine um impacto para o cliente, um impacto para a construtora, né? Porque quando dá um problema da resistência muito baixa, vai ter que demolir aquele trecho de laje, vai ter que demolir aquele pilar. Então até para o próprio cliente, para a própria construtora, o atraso na entrega da obra vai gerar bastante impacto, não, senhor? A questão de demolir, a gente briga para que não haja demolição. Tenta né? ao máximo. Tenta ao máximo. A primeira coisa é tenta enquadrar dentro da resistência que nós temos. Tá? A partir daí, olha, não deu. Vamos ver o que se faz, se plastifica alguma coisa e resolve, ou eu tenho que reforçar ainda. Então, nós temos artifícios, nós temos algumas gorduras no projeto que podem ser utilizadas nessa situação. Tá? E utilizadas, não, agora vamos reforçar. Sim. É bom, né, João, até deixar claro para o público essa questão da mínima, né?
que abaixo de 20 MPa não é considerado mais um concreto estrutural, né? Ele não é, já perde a característica estrutural. Então o projetista ele não vai fazer um reforço. O problema para um pilar, se ela já cai um pouco de 35, cai para 32 para um pilar, já causa uma diferença significativa na resistência. E é o que a gente comentou, né? Se um pilar ele tem menos resistência, o outro que tem mais, ele é mais sobrecarregado. Então os dois acabam tendo um problema, né, futuro. Essa questão da rastreabilidade, né, a gente vê, é super difícil. Se você não tem rastreabilidade, é impossível, né? Então, se você tem uma rastreabilidade e tem nicho, é melhor você ter rastreabilidade, mas se tem nicho, né? Você tem nicho e tem falta de qualidade no concreto. Você tem falta de qualidade do concreto e tem desperdício de material agregado. Então, você vê que é uma coisa que realmente na obra é uma bola de neve, né? Então, o que o Shoa falou, eu acho que é cirúrgico. Tem gordura, mas, meu amigo, eu tenho que usar a gordura em algum lugar. Ah, tem gordura. Tá bom, tem bicheira. Beleza, botei uma gordurinha aqui. Ah, não teve um erro de... Não é assim. Eu não posso... Eu não posso... Não, essa gordura... Quando fala em gordura, é estritamente dentro da norma. Exatamente, aquela Tá certo? ali Então a gente sabe que tem alguns mecanismos que a gente pode usar, tá certo? E usar, né, em cada caso. Se você tiver informação. A segurança porque senão você chegar para... Eu vejo muito isso. Projetista, resolva. O quê? Deu projeto... O concreto deu 30 MPa. Tá bom. Me dê o resto, né? Me dê como é que está sendo o acompanhamento, se está sendo, né, de acordo, se está de acordo com pouco desperdício, se está com a rastreabilidade, se é no local específico. Né? Então, acho que isso que você falou, né, da gordura, para mim é exatamente isso. Tem uma gordura, mas tem que ser usada com cautela, né? Tendo o máximo de informação. Dentro da norma. Dentro da norma, eu acho que é o... a gordura que ele fala é uma gordura dentro da norma, né? Claro, porque nós projetamos... Não é mágica, não. Porque ele pegou a resistência do concreto e considerou no cálculo uma resistência mais baixa. Não quer dizer isso. Essa gordura que ele fala é uma gordura totalmente diferente. Exato. Mas assim, aquela coisa que tem que ser coordenada, né? Não adianta ter uma informação isolada, né? Eu acho que a rastreabilidade, ela fecha muito bem esse ciclo, porque é basicamente onde você usou o material, né? Então você tem, por exemplo, carro. Como é que é recall de carro? Lotes tais a tais, né? Ano tal. Então se você não tem, né, a rastreabilidade de concreto, tudo que você fez antes controlou a qualidade, controlou bicheira, controlou isso, controlou aquilo. Se você não tem rastreabilidade, não serviu para nada, né? Você não tem nada. Então acho que esse acompanhamento, né, a gente tem que ser feito de uma forma muito eficiente, né? Então eu já tive época que eu fazia obra que não existia, né, nada para se acompanhar online. Eu fazia no AutoCAD, não sei se você já viu isso, eu fazia as polyline lá no AutoCAD e pintava, rachurava, ficava lindo, só que demorava o quê? 2 horas, 3 horas para eu fazer na época, né? Eu lembro quando eu fazia acompanhamento da laje. Primeiro você faz um rascunho, né? Você faz um rascunho em cima da laje, pega uma planta no A4, e aí eu fazia a pintura, não tinha hidrocor, né? Então você só tem lá uma caneta. Então eu marcava caminhão 1, aí pintava ali, fazia uma bolinha. Esse caminhão 1 é a bolinha. Aí 2, aí fazia do lado dele, fazia um quadrado. 3, triângulo. 5, estrela. Daqui a pouco acabavam as formas geométricas que você conseguia usar. Então a gente reiniciava de ponto em ponto, né? Então... Depois disso tem essa questão de qual é o elemento, né? Qual elemento não, qual é o caminhão em qual elemento. Então, liga lá para baixo. Qual é essa nota? 13 e 4. Então, tem um acompanhamento de descarga de caminhão, né? Que também é super importante. E aí eu acho que assim, eu trouxe esse ponto, né? De uma coisa ligada à outra e ter a informação ao máximo para entrar no 9º e último ponto, que é a dificuldade de tomar decisões na execução da estrutura, né? Então é como a gente estava falando, não é ligar para o projetista, o projetista deu 30, e aí? Né? Resolva, não vai resolver, tem que ter as informações, tem que ter tudo, né? Então eu queria, né, trazer aqui uma discussão final, a gente só tem 10 minutos aqui para a gente concluir dentro desse item, o porquê é tão difícil tomar decisões de estrutura, né? Por que é tão difícil estar lá sabendo o que vai acontecer daqui para frente. A gente sabe o que aconteceu para trás, dentro ali, né, dos parâmetros que a gente já sabe, mas por que é tão difícil tomar decisão daqui para frente? Decisão que você fala
deu FCK baixo, qual a decisão? Tudo. Né? Se FCK baixo, a logística é ruim, né? Então, por exemplo, de todos os itens que a gente falou, por que é tão difícil tomar essa decisão lá na hora, né? Na hora. Porque eu entendo que é falta de dados, né? Se você não tiver dados, complica muito. É falta de planejamento, né? Justamente. Quando você antecipa o problema, né? As decisões se tornam mais fáceis de se tomar. Então você tem que estar sempre buscando o que pode acontecer e você antecipando o que você tem que fazer para não ter problema na medida que isso aconteça. Perfeito. Né? Então isso aí vai em todas as fases da obra, desde a concepção inicial até a entrega final. A gente tem que estar sempre com isso em pensamento. Antecipando, né? Isso. Tá? Para essas dificuldades nas decisões não sejam assim tão difíceis, sejam quase automáticas. Então, sim, a gente precisa facilitar isso, né, José? Justamente que é aquele outro pilar, né? É o controle. Perfeito. Entendeu? Então, o controle que é importante. Né? Você ter aquele controle, você acompanhar. Então, a partir do momento que você acompanha, exemplo, você deu um bom exemplo no início, né? Que falou o seguinte: João, você imagine, eu vou concretar a minha primeira laje, né? Tenho lá um traço, uma determinada dosagem, né? E a minha primeira laje, não tenho noção de resistência ainda, mas eu pedi um concreto de 35 MPa, por exemplo. E aí, esse concreto de 35 MPa, né, foi colocado ali na obra, executamos, moldamos o corpo de prova. Então vai moldar o corpo de prova. Vou colocar um exemplar para 7 dias, um exemplar para 28 dias. Quando eu digo exemplar, é porque um exemplar são 2 corpos de prova, tá? Então tem um exemplar de 7 e um exemplar de 28. Quando eu for ter o resultado dos 28 dias, que vai ser correspondente, né, igual ou maior, tem que ser igual ou maior ao resultado do FCK, ao FCK de projeto, eu já tenho concretado 2, 3 lajes ali, entendeu? Então, ou seja, se eu não tiver um acompanhamento de um controle, né, na dosagem daquele traço, acompanhando ali, fazendo algumas estimativas e buscando algumas informações estatísticas, eu consigo fazer com que eu projete aquela resistência de 7 dias para aquela determinada idade de 28 e eu consigo antecipar o problema. Né, aos 7 dias, você já tem uma boa noção da resistência aos 28. E você vai poder chamar a concreteira e dizer: olha, esse último lote que chegou, né, deu uma resistência projetada para 28 dias menor do que eu preciso. Olha, você tem a próxima laje, você não espera os 28 dias para mudar, não. Hoje você já, no próximo caminhão que vem aí, você vai ter que dar um ajustezinho, porque a tendência é que dê problema. Então, isso é um gerenciamento da obra do traço. Com certeza. Não é porque a obra, na medida que recebe, rompe inúmeros corpos de provas. Aqui dali você consegue verificar se o concreto está conforme ou não conforme, se deu acima do FCK ou deu abaixo, conforme do FCK. Isso é a questão da aceitação do concreto. Mas, e o próximo caminhão que chega, nesse traço que entrou nessa laje inteira, 200 metros cúbicos, né? 20 caminhões ou mais, esse traço está de acordo? Sim. Aí você tem todos os rompimentos, você consegue fazer uma projeção de quanto do FCK que esse traço representa. Então, se esse FCK estiver acima do FCK de projeto, beleza. Se estiver abaixo, tá, algum problema está havendo. Então, o traço mudou, a areia mudou, teve problema de trânsito, teve muito sol, muita chuva, alguma coisa aconteceu que está mudando. Ou até mesmo a variabilidade do concreto que existe, está nas mesmas condições. Então, o mais importante, se você faz uma projeção a partir do rompimento desse corpo de prova, da resistência que esse traço representa, você consegue administrar a concreteira. Olha, por favor, dê um ajuste. Isso. Não é? Com certeza, né? Até em cima de alguns parâmetros normativos, né? A 12655, quando ela fala em desvio padrão, ela diz que eu posso fazer essa estimativa, né, e verificar o desvio padrão. Exemplo, quando eu tenho menos de 20 resultados, né,
eu posso, acima de 20 resultados, eu posso calcular o desvio padrão, né, para ver se está dentro do mínimo da norma. Então a norma diz o seguinte, ó, o desvio padrão mínimo, que é um dado estatístico, né, Uchoa, é de 2. Então eu posso chegar e dizer o seguinte, ó, seu desvio padrão está fugindo da norma. Sim. Então verifica o traço, porque realmente o traço, ele vai sofrer alteração. Você imagina o seguinte, a concreteira iniciou o traço ali e fez a sua dosagem, tá? Então, para aquela dosagem, vai dar um determinado FCK. Você imagine que naquela dosagem eu queria 35, o FCK começou a dar 45, 47, 48, ela vai mexer. Sim. E você reduzir cimento, né? Então assim, ela fica acompanhando esse traço. Então você tem que estar preparado para perceber esse momento dessa alteração no traço. E ela tem que informar você. Sim. E o problema é que a gente não acompanha isso de uma forma criteriosa. O que eu vejo muito do que vocês falaram, assim, questão de controle, né? O Johnson comentou bastante sobre o controle e o Uchoa comentou com relação a antecipar, né? O que você vai fazer com esse controle. Você não adianta só controlar se você não vai ter um uso para isso, né? E assim, o que eu vejo, né? Inclusive até o stent nasceu assim, né? Foi de uma inquietação minha do controle dentro da obra. Né? Então eu ficava lá na construção da minha família, V2 Construções, aqui em Maceió. Eu entrei na época na parte de qualidade, então como o Johnson falou, né, super importante ter qualidade na obra. E fui vendo que poderíamos fazer um acompanhamento mais eficiente, né? Tanto para o engenheiro, como para o estagiário, como para o pessoal de campo. E é super importante se agregar tecnologia a isso. Então hoje já existem N ferramentas que fazem tanto a parte de vistoria, né, tanto a parte de acompanhamento. A gente tem aí no link no YouTube o nosso acompanhamento de rastreabilidade, né, que eu acho que é único no Brasil. O Stent faz esse acompanhamento da rastreabilidade com a pintura realmente em loco, né, no caminhão, em cima da laje, um caminhão despejando. Mas além disso, existem vários controles que se fazem necessários. E não adianta, né, você ter o controle se você não botar ele em prática. Né? Então, acredito que você discutir com a concreteira dados, né, mostrando o acompanhamento que você tem, né, mostrando o histórico que você tem. Primeiro que eles não vão ter argumento, né, contra fatos não há argumentos. E segundo que vai mostrar, poxa, os caras realmente controlam. Não vou poder tentar enrolar esse cara, que esse cara aí ele está sabendo o que ele faz, né? Então eu queria primeiro eu agradecer, né, a todos que participaram, e a gente já está chegando aqui no final e vou deixar para os nossos convidados falarem, né, uma finalização aqui do que como foi essa Masterclass, mas para mim foi muito bacana estar aqui com vocês, né, e com eles nesse momento, e passar para eles para agradecer um pouco, né, explicar um pouco do que vamos fazer daqui para frente, em cada um, né, como vai ser cada um após essa Masterclass, né? Só concluindo, né, essa questão aí do controle, um exemplo, né, desse acompanhamento aí desse traço, né? Eu vou dar um exemplo, o New Time. O New Time, a gente teve rompimento aí de 232 corpos de prova, né? Eu peguei aí para avaliar. Aí eu rompi, né, 232 exemplares e cheguei a 232 resultados. Desses 232 resultados, eu tive 3 não conformidades. Então, imagine quando você faz esse controle de traço, né, o quanto ele faz com que você venha fazer essa redução aí, né? Ou seja, você consegue se distanciar daqueles 5%. E quando não há controle, quando não há esse controle, qual foi o índice que você conseguiu? Assim, eu tive índices, né? E quando não tinha esse controle de dosagem, tá? Então, se você puder mostrar aqui, eu acho que eu trouxe até um... A gente vai mostrar no e-book, eu acredito. Não sei se a gente vai conseguir colocar na tela agora. Mas tem no e-book, vai ter. Então, a gente tem lá uns gráficos, né, com as curvas, né, gaussiana lá. E aí eu tenho também um histograma onde eu mostro, né, os resultados, né? Por exemplo, obras que não teve esse acompanhamento do controle de traço. Exemplo, eu tive exemplos de obra onde eu tinha 178 rompimentos. Dos 178 rompimentos, eu tinha 48 não conformidades. Mais de 20%. Mais de 20%. Mais de 20%. Muitas vezes, né,
Isso aí vai gerar né, um desconforto, né? Isso vai gerar um desconforto. Outras situações onde você tinha 240 rompimentos e aí você ter 30, 40, né? Então eu coloquei esse material aí. Né? Lembrando que 5% é o limite que a norma permite, né? Sim. E quando você ultrapassa isso, o custo para consertar esses pepinos se torna assim pesado. Exato. A norma coloca 5% porque é um custo razoável. Se melhorar o traço, você vai ter um concreto muito caro. Então você bota um ponto intermediário, quer dizer, 5% de não conformidade. O custo de uma não conformidade relevante, 20% em média. Mas eu já vi casos de 70%. Teve um caso há pouco tempo que em 18 carros, 17 deram não conforme. Você imagina. Quer dizer, imagine. Vou Quase 100% não conforme. Vou dar um certo? exemplo para você. Isso aí, puxa vida, está dentro exatamente, né, de você reduzir o custo da concretagem. Um dos pontos principais é esse controle. Tá? Um dos erros. Vamos lá, senão vai ficar a noite toda Rapidinho. Esses caras É deixaram importante o eu falar esse erro, eu anotei aqui. Né? Um dos erros é o seguinte: a gente apenas, né, comparar a resistência aos 28 dias com o FCK de projeto. Isso é um erro. Não se compra resistência, né? Tem que comprar comprimento do produto. O que eu tenho que comprar a qualidade do meu concreto. Né? Tem que ter qualidade do meu concreto. Né? Então, o que é que acontece? Isso é uma cultura que a gente tem que começar a eliminar. Então, não tem que só me preocupar, a resistência é 35. Então, se concreto deu 35, 36, 36,5, não significa dizer que esse concreto ou esse traço, ele está bom. Esteja adequado. Entendeu? Então, nesse acompanhamento, eu vou perceber isso. E aí eu vou estar antecipando o problema futuro. Né? Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado, né, para evitar, né, esse desconforto, né, de resistência baixa, né? Com certeza, eu acho que todo esse controle é para esse propósito, né, de a gente conseguir realmente mexer o mercado, né, não tem sentido a gente discutir sem ter dados, né, então acho que tudo que a gente conversou aqui levanta essa questão, né, de trazer esses dados, né, então a gente, né, como eu falei, a gente consegue ter vários formatos de acompanhar isso. A gente tem também acompanhamento pela rastreabilidade, que tem aí no YouTube uma forma de conhecer melhor essa ferramenta, que eu acho que é muito bacana. E queria agradecer novamente a todos presentes, né? Acho que a gente passou aqui uns 3 minutos, mas aí ainda está dentro do chorinho. Agradecer pela participação de todos e pelo Ibracon novamente, regional de Alagoas, e o Ibracon nacional, pela oportunidade, né, de a gente estar aqui falando um pouco mais dessa questão tão importante que representa tanto na obra, né, a parte de estruturas, e com certeza a gente vai conseguir fazer mais lives daqui para frente, né? Eu acho que isso é bom para os outros, né, os outros fazerem também, e eu queria agradecer novamente a participação de todos. Quero agradecer mais uma vez, né, ao público que está assistindo aí a nossa live, né? E quero agradecer ao Ibracon Nacional, Ibracon Alagoas, agradecer a Estante, né? Agradecer ao meu amigo Shoa que está aqui junto comigo, né? E dizer que eu estou aqui disponível, né? Para quando seja preciso, pode contar comigo que a gente vem aqui para poder contribuir o máximo com a nossa engenharia, né? Passar um pouco desse conhecimento, essa vivência na prática. Bem, finalmente, agradeço ao Estante, na pessoa do Ralph, tá? Ao Ibracon Nacional, tá? A essa turma toda que nos assistiu, tá? Sabendo que esse trabalho é só o início, nós estamos reestruturando a regional, tá? A gente precisa do apoio do empresariado, tá? A gente está com o congresso aí entrando para o ano que vem. Perfeito. E que vai movimentar um bocado mais, tá certo? Vai trazer muito mais, vamos dizer, vida à regional, tá? E contamos com todos, tá? Muito obrigado. Show de bola. Bem lembrado do show, aqui vai ter o evento nacional do Ibracon. Eu fui para um em Sergipe, em 2011, eu acho, e vai ter em Alagoas no ano que vem, né? Então vai ser muito bacana, acho que quem puder comparecer
Vai ser muito bacana a gente poder conhecer, né, quem estava aqui, e com certeza vai ser um evento muito bacana. Obrigado novamente.